Glória a Deus, mais uma manhã, mais um dia estarmos aqui com vida. O Senhor tem sido bom, o Senhor é maravilhoso. Nosso Deus é um Deus fiel, é um Deus grande. Nosso Deus é um Deus que Ele transcende a nossa capacidade de compreensão. O seu amor, a sua bondade se estende além daquilo que merecemos. A sua misericórdia nos trouxe muito além daquilo que mereceríamos. Então, que você esteja aqui com o seu coração grato, que você esteja aqui apto, que você esteja aqui com seus ouvidos atentos a receber a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é poder. A palavra de Deus, ela é como uma espada, ela é um escudo. A palavra de Deus é aquilo que nos leva a uma vida sobrenatural. A palavra de Deus é aquilo que nos conecta com o nosso Criador. Então, meu irmão, em nome de Jesus, esteja com as suas expectativas elevadas, porque se você está aqui sem esperar grandes coisas de Deus, talvez você não vai receber. Então esse é o princípio da honra. Honre a palavra, espere grandes coisas de Deus. Não venha somente na expectativa de receber uma palavra bonitinha, de conforto, não. Esteja aqui pronto para receber uma palavra de confronto, uma palavra de exortação, uma palavra de instrução, uma palavra de ensino, uma palavra que te move de um lugar para o outro. Se essa palavra não gerar em você uma metanoia, talvez você esteja no lugar errado, ou talvez você esteja distraído demais. Então essa palavra precisa gerar em você uma transformação, uma mudança de rota. É necessário você sair diferente da forma que você entrou. Não saia da mesma forma. Se apegue ao que for dito. O que for falado aqui não é palavra de pensadores, de filósofos, mas é a palavra de Deus. Às vezes, se nós trazemos aqui alguma palavra de algum filósofo para complementar, é simplesmente para elucidar aquilo que estamos querendo demonstrar através da palavra. Mas a palavra de Deus por si, ela é suficiente, ela é única. Então, em nome de Jesus, meu irmão, esteja aqui com as suas expectativas elevadas. Esteja aqui esperando o melhor de Deus. Esteja aqui atento a absorver e ser transformado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O nosso tema hoje é o poder de uma mente transformada. Amém? Glória a Deus. Marcos 1, de 1 a 15, diz assim. Marcos 1, de 1 a 15, eu vou estar lendo aqui na versão NVI. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém? Arrependam-se e creiam nas boas novas. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa manhã. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Deus, transforma a nossa mente. Somos tão incapazes, Deus, impotentes em nós mesmos. Nós precisamos de Ti, Pai. Deus, nós nos submetemos à Tua palavra. Nós nos rendemos, Deus, aos Teus ensinamentos.
Senhor Jesus, nos perdoa muitas vezes por queremos confrontar, Deus, a Tua palavra com a nossa lógica humana. Senhor, mas que haja aqui hoje arrependimento, que haja aqui hoje mudança de rota, que haja aqui hoje uma metanoia. Senhor, palavra de Deus, usa-me, eu quero ser usado pela Tua palavra. Deus, que a Tua palavra possa ministrar a cada coração. Nós declaramos que nós sairemos daqui transformados, de glória em glória, em nome de Jesus. Diga um amém com força. Amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, você foi destinado a trazer o céu à terra. E tudo isso começa na sua mente. Todos nós somos comissionados pelo Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos um chamado único. Por mais que todos tenhamos cada um a sua individualidade, por mais que cada um tenha a sua habilidade particular, e isso é importante. As diferenças constroem o que temos hoje. Seja como sociedade, seja como tecnologia, as diferenças permitem com que tenhamos empresas bem-sucedidas, com que tenhamos um ministério frutífero. As diferenças são importantes. Ao mesmo tempo que temos as nossas diferenças, nós temos um chamado em comum. E esse chamado não difere da Gisele para o pastor Wesley, para a tia Licinha, para a pastora Manuela. Não. Esse chamado ele é único. É um comissionamento dado a cada um de nós. Compreende? Habilidades diferentes, dons diferentes, mas um mesmo comissionamento, um mesmo Espírito que nos traz um mesmo comissionamento. Então, nós tivemos há pouco tempo atrás, aqui, talvez um mês, o testemunho da Dora. A Dora, ela estava com câncer, não é isso? E ao mesmo tempo os médicos falaram que era um câncer no pâncreas, de difícil tratamento, talvez a cura pela idade dela seria algo tido como algo impossível. Câncer no pâncreas, para quem conhece um pouco, é de um poder de destruição do corpo humano muito grande. E nós começamos a levantar um clamor por ela de forma específica, tanto no Ministério de Intercessão quanto nos GCs. E nós tivemos aqui a resposta de cura da Dora. A pastora Laila, orando de forma específica no GCs, pediu para que Deus confundisse os médicos de forma tal que quando olhassem e comparassem os diagnósticos, eles ficassem perplexos por aquilo que era apresentado por um diagnóstico, comprovando, por todos os exames mostrando aquele câncer no pâncreas, e logo depois, algo totalmente diferente, onde inexistia esse câncer. Amém, glória a Deus. E conforme ela orou, isso se desencadeou, isso aconteceu. O médico ficou perplexo, ele comparou um exame com o outro, ele falou assim, como? Eu não sei como isso pode acontecer, como esse câncer desapareceu. Nós tivemos o testemunho aqui do John, que compartilhou uma situação que ele passava ali na sua casa, de dificuldade com empreendimentos, com trabalho, dificuldade financeira, e ele orou de forma específica para que Deus trouxesse oportunidades, de forma tal que ele não pudesse, talvez, corresponder a todas. E essas oportunidades vieram de forma demasiada, de forma que ele está tendo que recusar oportunidades de empreendimento, como engenheiro, como na parte de obra, fora um empreendimento que abriu para que ele estivesse trabalhando também de forma fichada, além dos empreendimentos que ele pega por fora. Nós temos aqui o testemunho da irmã Rosilane, que quando chegou aqui na igreja, eu me lembro muito bem, ela falando que ela era acompanhada de uma enfermidade chamada fogo selvagem, através do qual todas as suas juntas, as partes de articulações do corpo, axilas, virilha, por trás aqui do joelho, por baixo dos seios, toda a parte onde havia aqui, vamos dizer, dobras, exato, havia uma forte ardor, o corpo começava a queimar, ficava com vermelhidão, chamado fogo selvagem. Por quantos anos, Rosilane? 30 anos, 32 anos, não era? 32 anos acompanhado com essa enfermidade. Quando seu corpo começava a queimar, ela tinha que entrar, ela tinha uma caixa d'água, não é isso? Na sua casa, ela tinha que entrar na caixa d'água para resfriar o seu corpo e parar de sentir dor. Mais de 30 anos. E os médicos falavam, essa enfermidade não tem cura. Mais de 30 anos, uma doença autoimune. Ela me mostrou algumas fotos que eu lembro que quando eu vi, eu falei assim, meu Deus do céu. E nós começamos a orar, a clamar, colocamos as mãos, declaramos a cura. Não importa se é uma doença autoimune que não tem cura, diante do nosso Deus, aquele que criou todas as coisas. Meu irmão, o impossível se curva diante dele. Ele transforma a realidade. Aleluia! Então,
como isso aconteceu, e hoje ela está curada aqui para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, depois de 32 anos. Então, como isso aconteceu? Isso aconteceu porque o reino de Deus chegou e desabou sobre a vida da Dora, desabou sobre a enfermidade que a irmã Rosilane carregava, desabou sobre a vida do John, a sua situação financeira. Quando o reino de Deus chega, meu irmão, as evidências elas têm que fazer parte. Quando o reino de Deus chega, a evidência ela não é simplesmente falada, ela é testemunhada, ela é presenciada, ela é sentida, ela é demonstrada, ela não é somente falada, ela é percebida. Então, isso é normal? Absolutamente sim. O que nós entendemos é que isso não é tão comum, talvez, mas deveria ser o normal. Então, isso, obviamente, é ensinado, nos é estimulado, a palavra nos estimula a que venhamos a trazer, não nos estimula, é um comissionamento, ao mesmo tempo uma instrução de Jesus a trazer o reino de Deus, dos céus, para a terra. Então, absolutamente sim, é normal. Mas não é tão comum ainda na igreja de hoje. Está se tornando em nome de Jesus. Em algumas igrejas tem sido mais comum do que outras. Na nossa isso será comum dia após dia. Então Deus, Ele está mudando a maneira como os cristãos pensam sobre o que chamamos de impossível. Ele está nos ensinando a trabalhar de mãos dadas com o reino, para que a realidade do céu venha sobre os problemas terrenos e os domine. Amém? Então, Rubens, a realidade dos céus tem que ser realidade sobre a sua vida. Eu declaro a cura do Senhor Jesus sobre esse transtorno que você falou, bipolar, em nome de Jesus. Eu declaro que a sua condição não será mais uma condição de medicamento, mas será algo que Deus irá realizar sobre a sua vida de cura, de transformação, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Então, isso não é exagero, isso não é esperança vã, ou uma teoria sem fundamento, mas isso é factível. Isso é o fato que a palavra nos traz. Então, eu passei a entender que a vida cristã normal significa milagres, significa intervenção espiritual, significa revelação, significa paz, alegria, amor e um sentimento de realização na presença de Deus. Quantas pessoas não se satisfazem mais na presença de Deus? Estão tão distantes, tão frias, que não se satisfazem mais. Quantas pessoas vêm à igreja e ficam distraídas, ficam no celular, ficam dispersas. Quantas pessoas não conseguem sequer sentir um gozo na presença do Espírito Santo de Deus? Olha, cada um de nós temos uma maneira diferente de se relacionar com Deus. Então você não tem que olhar para o seu irmão e querer ser como aquele irmão, no sentido de como ele, talvez Deus fala com ele e aquela pessoa se relaciona com Deus. Cada um é de forma diferente. Então nós estávamos conversando, estávamos conversando eu, Pedro e não lembro se era a Letícia, Yasmin, e a gente falando sobre a maneira de cada um às vezes buscar dentro da igreja. Não é necessariamente com as mãos levantadas, não é necessariamente de joelhos, cada um da sua maneira. Só que o que não pode acontecer é, mediante um momento de louvor, você ficar com os olhos abertos, parado, olhando para o louvor. Está errado. Se você deseja desfrutar da presença, se você deseja orar, adorar a Deus, se você deseja capturar os pensamentos de Deus, meu irmão, você deve honrar aquele momento. E não se honra aquele momento parado, de forma como se você estivesse simplesmente mediante uma palestra sobre a dengue e o cuidado que você deve ter com a água parada. Não, meu irmão. Mediante ao momento do louvor, talvez você possa estar cantando louvor. Se você não estiver cantando louvor, que você esteja orando. Se você não estiver orando, que você esteja agradecendo. Se você não estiver agradecendo, que você esteja em mente, ali concentrado, buscando a Deus. Mas se você não honrar a presença, como ela merece ser honrada, você vai honrar o dinheiro e o trabalho, e você vai ter o trabalho e o dinheiro. Você vai honrar as conexões boas, e você vai desenvolver os melhores relacionamentos, vai estar nas melhores redes de relacionamentos e contatos.
Você vai honrar as melhores oportunidades. Você vai estar diante delas de forma oportuna. E elas vão ser dadas a você. Mas você não vai ter a presença do Espírito Santo de Deus de forma poderosa na sua vida. Porque você não honra da mesma forma. Você às vezes não sente nada e se contenta com isso. Não se contente, busque. Busque como se aquele fosse a sua condição única de viver. Busque como se aquela fosse a única resposta para a sua enfermidade que não tem cura, senão na presença de Deus. Então, mediante um momento de louvor, mediante um momento de adoração, você não precisa adorar como outro irmão. Não, se assim for, amém. Mas, meu irmão, não esteja simplesmente parado, olhando, esteja capturando, esteja lutando contra a sua mente. A palavra fala que nós devemos trazer cativo os nossos pensamentos ao quê? Então você precisa fazer isso. Não venha para a casa de Deus achando que aqui você está vindo para um show. Uau! Não, meu irmão, é mais do que isso. Ah, Davi, mas eu não sinto nada. Está tudo bem. Mas continuar não sentindo nada, não está tudo bem. Provoque. Você precisa provocar as regiões espirituais. Você precisa honrar aquele momento. Honrar. Você só desfruta daquilo que você honra. Então busque. Porque se você não buscar, você não terá. Se você não buscar, você não terá. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, todas essas características que estão ausentes na vida de tantos cristãos, contudo, está escrito no DNA espiritual de cada um desses crentes, de cada um de nós. Nós que somos filhos de Deus carregamos esse DNA divino. Os judeus, eles têm essa percepção que são pequenos deuses, pequenos cristos. Eles não creem em Cristo, mas trazendo para a nossa linguagem, porque eles falam que quando Deus soprou sobre Adão, o sopro de vida, saiu partículas daquele ser criador, daquele Deus todo-poderoso, e entrou naquele homem que era somente barro, terra, somente natural. Então faz parte do seu DNA. Amém? Mateus 6, de 9 a 10, diz assim: Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Depois que eles viam tudo que Jesus fazia, eles queriam entender qual que era o segredo dele. Entende, Vitor? E eles não perguntaram: Jesus, como que você cura aquela mulher? Como que você levanta aquele homem? Como que você cura o leproso? Como que você faz o cego? Não. Eles perguntaram: como que você ora? Me ensina a orar. Porque eles entenderam que o segredo de Jesus estava na oração. Nós falamos aqui e nós vamos repetir que Jesus, ele carregava aquela dualidade. Ele era 100% homem, mas era 100% Deus. E ele orava, nós falamos aqui, porque ele era 100% homem. Então, ele não realizava as obras que ele fez como Deus que ele era. Porque a palavra fala que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou e se esvaziou. Ou seja, ele orava, porque se ele não orasse, ele não seria capaz de realizar o que ele realizou. Não porque ele não teria poder, porque ele era Deus, mas porque ele se fez na condição de homem. Então, se ele quisesse operar o que ele realizou, ele precisava orar. Então, escute, Jesus precisava orar. Ele se colocou nessa condição, ele é Deus, ele se colocou nessa condição. Então, nós, de igual forma, nós precisamos de buscar. E aí Jesus ensinou aos seus discípulos: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Muito obrigado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Então, o que ele nos ensina aqui é que quando nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, nós estamos orando para que o domínio e a vontade do rei sejam realizadas aqui e agora. Essa é a vontade do rei, para que seja realizado aqui e agora. Essa é uma maneira transformadora de exercer o cristianismo. Quando nós olhamos para a palavra, Deus não guardou os seus desejos em segredo. Entende, pastor Wesley? Entende, Rafinha? Ele não guardou os desejos dele em segredo, Aparecida.
mas Ele nos revelou por sua palavra, e Ele quer que essa realidade do céu invada esse mundo agora. Quando a Rosilane foi curada foi isso, a realidade do céu invadiu sua vida. Na realidade do céu não tem enfermidade, por isso que você foi curada. A pastora Laila falou, a realidade de Deus, o corpo é perfeito, logo esse câncer não faz parte da minha vida, e ela foi curada. Então, meu irmão, que a realidade dos céus invada a sua vida nesse momento agora, em nome de Jesus. Seja na área do transtorno bipolar, que já foi curado em nome de Jesus, seja na área do desemprego, seja na área da dificuldade no empreendimento, da dificuldade financeira, que a realidade dos céus invada a sua vida. Se você estiver passando um período de deserto, esse período faz parte, mas o que faz parte também do deserto é a provisão. Então, meu irmão, em nome de Jesus, se você estiver no período de deserto e Deus estiver para você esse momento, você tem que passar, mas que haja provisão do Senhor na sua vida, e que você não dure 40 anos nesse deserto, mas que seja somente o tempo necessário. Então, tudo que é livre para operar no céu, escute, tudo, Dona Neuza, presbítero Geraldo, tudo que é livre para operar no céu, Maria Antônia, alegria, paz, sabedoria, saúde, integridade física, todas as demais boas promessas que lemos aqui na palavra de Deus, isso deve ser livre para nós aqui na terra, porque a palavra diz, Jesus ensinando a orar, assim na terra como nos céus. Ao orar, que você traga a realidade dos céus para a terra, para operar aqui neste planeta, e na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, no seu negócio, na sua empresa, no seu empreendimento. Então, o que não é livre para operar aqui, Zé Vieira? O que não é livre para operar aqui? As obras do diabo. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Para isso, se manifestar. Aleluia. Então, o que não é livre para operar aqui? A doença, a enfermidade, o cativeiro espiritual, o pecado. Isso não é livre para operar aqui, Raimundo. Você tem poder em nome de Jesus para que o Espírito Santo de Deus, através da sua vida, traga a realidade dos céus para a terra. Aleluia. Aleluia. Então, o que acontece quando fazemos dessa missão, desse comissionamento, dessa realidade que Jesus ensinou os discípulos a trazer dos céus para a terra? O que acontece quando fazemos dessa missão a nossa missão? O que acontece, pastor Bruno, Bel? Vidas começam a ser libertas. Aqueles que eram presos em drogas se libertam das drogas. Quem estava na vida do crime se liberta do crime. Está aqui mais um testemunho, pastor Wesley. Não interessa se a realidade passada dele era essa. Deus, onde ele entra, a realidade se transforma. Então, corpos são restaurados quando nós começamos a exercer a nossa missão. As trevas deixam a mente das pessoas. O governo do inimigo retrocede de todas as formas imagináveis. Negócios tornam-se saudáveis. Ideias de grandes empreendimentos começam a surgir. Relacionamentos florescem. Relacionamentos se reatam. Outra vez pessoas se conectam com o seu chamado e com o seu propósito. Igrejas começam a crescer e florescer. Cidades começam a sentir os efeitos do reino. A violência diminui, a separação diminui, a promiscuidade mitiga e ela pode acabar. Então há uma liberação de energia para as obras do reino de diversas maneiras nunca visto antes. É por isso que a pastora Letícia falou aqui que nós somos responsáveis pela prosperidade da nossa cidade. Entende, Messias? Está no livro de Jeremias. O povo era responsável pela prosperidade da sua cidade. Meu irmão, você quer ver essa cidade próspera? A responsabilidade é sua. É sua. É sua, Paulo. João 14:12 diz assim. João 14:12.
aquele que crê em mim fará também as obras que tenho. Vamos lá. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Então vamos ler aqui. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Fará coisas porque eu vou para o Pai. Meu irmão, deixa aqui esse versículo, por favor. Você tem feito as obras que Deus faz e fez? Nós temos feito. Ele diz ainda, coisas maiores você fará. Eu quero te fazer uma pergunta sincera, pastor Wesley. Não precisa responder. Você tem feito coisas maiores do que o Senhor Jesus fez? Eu vou fazer uma pergunta para mim, Jorge. Eu tenho feito coisas maiores do que o meu Senhor fez? Você tem feito, Val? Roseli, Edson. Se você não tem feito, é porque você precisa da sua mente ser transformada. Vamos falar assim, fica mais leve. Não é verdade? Fala que daí Chico, daí Francisco. Não é isso? Mas o que eu quero dizer é que não existe argumento intelectual que contrapõe a palavra de Deus. Então não adianta você falar, mas é porque Jesus, sabe, esse era o ministério de Jesus. Não, esse é o seu comissionamento. Isso é o que o Senhor designou para nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Senhor já me usou com cura em várias situações. E eu estava no meu trabalho, e estava uma determinada pessoa no meu trabalho que enfrenta uma dificuldade no seu corpo físico muito grande. É uma doença extremamente rara, que quando um câncer sai, chega outro em outra parte do corpo. Mas é raríssimo, e às vezes vem um tumor benigno, mas aí que começa a prejudicar de alguma forma, aí tem que tirar e nasce outro. Mas é algo tão terrível, que essa pessoa está enfrentando isso há mais de anos. Quase 10 anos enfrentando isso. E aí, essa pessoa falou comigo, compartilhou, e eu já reparava que ela tinha o cabelo meio assim, escasso. Eu imaginava que pudesse ser alguma coisa. São os tratamentos extremamente fortes que essa pessoa faz. E aí eu observava que muitas vezes ela ficava ausente, não ia, até que eu entendi o problema de saúde que ela enfrentava. E ela compartilhou comigo os constantes procedimentos cirúrgicos que ela tem que fazer praticamente todo mês para retirar um nódulo novo que nasce. Entende, Pedro? Os medicamentos que ela toma, tudo que ela não pode comer. E eu falei para ela assim, como é que você está aqui? Como é que você está aqui? E ela muito católica. E, gente, eu tive tanta compaixão dela, porque ela está ali sempre e ao mesmo tempo enfrentando tantas situações. Mas eu agi com espírito de timidez. Ao invés de falar assim, eu posso orar por você? Eu não fiz isso. Eu fui covarde. Eu fui espiritualmente tímido. Acho que é a melhor expressão para dizer. Aqui nesse ambiente, como é que eu vou? O que os outros vão pensar? Eu devia ter chamado essa mulher, ainda há tempo, eu vou fazer isso, e orado por ela. Mas eu estou falando que eu não agi conforme a realidade do reino. Talvez a minha timidez impediu com que ela desfrutasse naquele momento de uma cura 100% do seu corpo. Porque nós vivemos muitas coisas hoje que nós não transformamos em nossa vida pela nossa apatia espiritual, pela nossa covardia espiritual, pela timidez espiritual. Não é porque Deus quis assim, mentira. A palavra fala que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Quando Paulo foi ter ali com seus irmãos, ele falou assim, olha, como é que ele falou? Que é o quê? A vontade de Deus que todos nós prosperemos. A palavra fala que a realidade dos céus não há enfermidade. Por isso que ele, nas suas pisaduras, ele rompeu com a enfermidade, rompeu com a escravidão, no pecado. Ele rompeu com isso. Ele rompeu. Então eu fui tímido espiritualmente, entende, Nise? Eu errei. Eu ouvi o pastor Bill Johnson falando que Deus já operou vários milagres de restituição de quebras de ossos no seu ministério. E aí um determinado adolescente estava na igreja, ele caiu,
eu não sei qual situação foi, ele caiu de uma determinada altura e ele quebrou, se eu não me engano, o antebraço. E a mãe foi correndo chamar o Bill Johnson chorando. E quando ele foi lá, ele viu aquele menino com o braço quebrado. E a primeira coisa que ele falou foi: vamos ligar pro bombeiro, vamos ligar para o socorro. E ele disse que ele chegou em casa e ele ficou extremamente transtornado. Porque ele por um momento duvidou que ele poderia pôr as mãos e aquele osso ser restituído. Um pastor, mediante a sua igreja, reconhecendo: eu errei com covardia espiritual. Por favor, vamos. Sim. É verdade. E ele fez como homem. Sim. Exato. É verdade. Glória a Deus. Amém. E isso é, aleluia. Isso é tão verdade que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então você faz as obras de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu compartilhei essa minha intimidação espiritual, porque às vezes nós incorremos nela e de forma natural na nossa vida. Às vezes você está no Uber, alguém compartilha alguma coisa com você, e você só fala assim: mas busca a Deus, Deus pode te curar. O quê? Não é isso, Rogerinho? É nossa missão trazer a realidade dos céus para a terra. Nós já falamos, se Deus vai fazer, cabe a Ele, mas cabe a você exercer a sua missão. Então não cabe a você, Deus, se o Senhor quiser, cura Ele, não. Cabe a você impor as mãos e declarar a cura. Se Ele vai fazer, cabe a soberania dEle, mas cabe a nós, seus servos, seus filhos, seus amigos, obedecer. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós compartilhamos a situação da Alcione, né? Que ela fez isso com aquela mulher que foi ali na igreja, no seu trabalho, compartilhou uma situação que ela teve de rejeição pós-cirúrgica, e essa mulher estava indo de novo entrar num bloco cirúrgico para desfazer uma cirurgia que fez, o corpo não aguentou, e uma mulher no seu trabalho teve a ousadia de falar assim: eu posso orar por você? Chamou essa mulher, entrou no banheiro com ela, orou por ela, e aquela mulher foi curada. Na mesma semana, o médico falou assim: o que aconteceu? Você não vai ter que fazer cirurgia, seu corpo recuperou. Como assim? Faz o exame de novo. Como assim? O que está acontecendo? Então, João 21, 25 diz assim: Jesus fez também muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro. Medita nisso. Concebe isso na sua mente. Imagina o mundo inteiro que nós temos, não conseguindo conceber, não conseguindo suportar de forma escrita. Não teria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. E eu quero te fazer uma pergunta. Mantenha aí, por favor. Se Jesus se colocou como plataforma, não como teto, por que nós não temos sequer feito parte do que Ele fez? E às vezes alguém pode perguntar assim: Davi, mas é porque no tempo de Jesus? Não. O tempo de Jesus foi o início, não o fim. Então, não deixe a sua cognição, a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade lógica, querer colocar limites aonde Deus simplesmente nos deixou espaço para continuar. Amém? É missão nossa. Pai, é missão sua. É missão minha, é missão sua, mãe. Pastora Letícia, Ariane, é missão nossa. Pastor Wesley, é missão sua. Na obra que você trabalha, não pode ser do mesmo jeito, não. Tem que ser diferente. Cada um exercendo o seu ministério.
Se você tem um chamado empresarial, não quer dizer que a outra pessoa tem que ter, mas no seu chamado empresarial você tem que florescer, tem que multiplicar. E por mais que seja diferente de um chamado acadêmico, de quem vai ser um professor, os dois têm a mesma comissão: curar, visão, dom de línguas. Há quanto tempo eu não vi uma interpretação de dom de línguas? E nós tivemos aqui no penúltimo culto, né, no culto da noite, o irmão Messias orando, a pastora Laila interpretando. Há quanto tempo eu não via a interpretação do dom de línguas? Comece a honrar o que a palavra diz e você começa a desfrutar. Em nome de Jesus. Então, esse não é um estilo de vida fictício. José Luiz Vieira, isso não é uma palavra de motivação, mas sim um estilo de vida que o Senhor Jesus Cristo nos deixou como modelo, Edson. Modelo. Edson, se na sua casa tem faltado esse modelo, está na hora de começar a exercer esse modelo. Exercer. Não falar, viver o modelo. Viver o modelo, compreende isso, Edson? Viver o modelo. Confrontar seus padrões antigos. Eu agi assim. Opa, Luciane, agora eu não ajo mais. Ah, mas eu fui assim a vida inteira. Não interessa. A palavra de Deus, ela distorce a realidade. Mas ela distorce daqueles que querem. Ela distorce, Sônia, daqueles que buscam. Ela distorce daqueles que realmente desejam ardentemente. Aqueles que batem, a porta será aberta. Aqueles que procuram, encontrarão. Busca e vai ser dado, meu irmão. Às vezes você não está buscando suficientemente. Então, o testemunho que nós compartilhamos aqui, desses irmãos, assim como tantos outros, eu vejo tanto isso na vida do meu avô. Não é porque meu avô, não, é porque meu avô vive isso. Meu avô é um apaixonado pela presença de Deus. Ele consome a palavra o tempo inteiro ele está em oração, em favor da vida das pessoas. Quem anda com meu avô vê constantemente como Deus usa poderosamente. E às vezes você, evangélico, pode pensar, mas ele é católico? Ele é católico. Seja católico ou seja evangélico. Se você tem buscado a presença de Deus, se você tem deixado o seu coração se inclinar mais para a palavra do que para as coisas dessa terra, meu irmão, isso tem que acontecer. Ah, Davi, às vezes não tem acontecido na sua vida. Então talvez o modelo qual eu esteja vivendo não seja a melhor referência, mas o ter que é o que está na palavra. Por isso que a palavra diz: seja você o padrão aos fiéis. Então constantemente eu estou me confrontando, porque eu devo ser o padrão. Eu devo ser o padrão. Você deve ser o padrão, Rubens. Temos sido padrão, você, Messias, tem sido padrão. É missão sua, você deve ser o padrão. A realidade do reino não cabe a depressão, tá? Em nome de Jesus, declara a cura sobre a sua vida, Messias. Em nome de Jesus. Você já é perdoado, meu irmão. Se você se acha melhor do que Deus, continue se culpando, porque talvez Deus não é suficiente para te perdoar. Se você não é melhor do que Ele, aceita o perdão. Viva uma nova realidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu estava ouvindo o testemunho de um jovem que estava no restaurante e ele começou a ter discernimentos nos seus pensamentos sobre uma determinada pessoa que estava sentada numa mesa, um casal, e Deus mostrava que Deus queria curar aquela pessoa. Esse jovem se levantou no restaurante, sentou naquela mesa daquele casal, um casal meio japonês, e esse rapaz perguntou se poderia orar por eles, porque ele tinha visto tal coisa na vida daquela pessoa. Eles ficaram perplexos, porque ele trouxe uma revelação, uma palavra de conhecimento. Ele orou e na mesma hora, a dor que aquela mulher sentia, que acompanhava ela há vários anos, uma espécie de tendinite, foi curado. Aquela mulher começou a chorar e falou assim: como que isso é possível? E ele, em questão de 10 minutos sentado com ela, começou a falar de Jesus. E um casal budista confessou a Deus como seu Salvador. E perguntou: como é que eu faço para conhecer mais disso? Então nós não estamos falando aqui de pensamento positivo. Nós não estamos falando aqui, porque o universo, aí a pessoa não, o universo se chama o Espírito Santo de Deus que opera em nós.
obras maiores daquelas que Jesus mesmo realizou. O Espírito Santo de Deus que te traz o conhecimento, o entendimento. O Espírito Santo de Deus que te torna em uma nova criatura. Você que mentia não mente mais. Você que falava palavrão não fala mais. Você que era escravo da prostituição não é mais. O Espírito Santo de Deus te transforma, te traz um novo nascimento, transforma o seu caráter, e Ele também te traz poder. Poder para realizar prodígios, milagres, maravilhas, para transformar a história da sua sociedade, para começar dentro da sua casa a transformar a realidade sua, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos seus pais, do seu bairro. Aleluia! Então, eu vou repetir o que a palavra diz quando Jesus ensina a que nós oremos buscando a realidade dos céus à terra. A vontade de Deus pode ser manifesta aqui e agora, Vitor. Aqui e agora. Em nome de Jesus, não vai sair mais dos seus lábios: mas o Senhor pode te curar, sabe? Busque em oração. Não, meu irmão, você vai impor suas mãos, você vai orar. Amém? Nós somos uma igreja comprometida com isso? Meu Deus, eu, pastor Wesley e o pastor Rogerinho somos comprometidos com isso? Nós somos uma igreja comprometida com isso? Aleluia! Aleluia! Meu irmão, essa não é a ordem do pastor Davi não, tá? Essa é a ordem da palavra, da Bíblia, e ela é clara e direta, Jorge. Clara e como uma espada, clara e como uma flecha, ela é certeira, não erra o alvo. Nossa função é demonstrar que a realidade que existe no céu pode ser manifesta aqui e agora, Vilma. Aqui e agora. Pois não devemos ser apenas pessoas, crentes, cristãos, que acreditam nas coisas certas sobre Deus. Isso é tão importante, né, Gi? Acreditar nas coisas certas sobre Deus. Mas é dever seu também colocar a vontade de Deus à mostra. É dever seu, Pedro, colocar a vontade de Deus à mostra, em demonstração. Está entendendo? Não se conforma com aquilo que você já viveu até hoje, espiritualmente falando. Por mais que Deus haja diferente com cada um, não se conforme. Busque, senão você não vai ter, meu irmão. Busque, seja inconformado. Pedro tem um testemunho maravilhoso de quem rompeu com as drogas, né? E auxilia muita gente hoje nesse caminho. Muita gente. 1 em 1 milhão. Mas com Deus, não é com qualquer Deus. Não é com qualquer religião. É com o único Deus. Pode ser 1 milhão em 1 milhão. O que você não pode deixar é com que um conhecimento deste século corrompa o conhecimento da palavra. Muitas pessoas, sobre o entendimento do estoicismo, pensam: mas aquela pessoa está assim porque Deus quis. Mas eu não, o que adianta eu orar? Não, meu irmão. A realidade que Deus quer para você é outra, que Deus quer para aquela próxima é outra. Então começa a manifestar a realidade dos céus aqui e agora. Então, sem o estoicismo barato que pensa: mas vai ser assim. Não, meu irmão, pode ser diferente. Uma pessoa pode morrer sendo curada e não como uma enferma, se você definir hoje que você é esse agente de transformação, que você vai absorver o comissionamento trazido por Jesus, e você vai ser mais um que vai fazer a diferença de forma sobrenatural aqui. Mais um não. Mais um parece pouco, né? Ou um. Amém? Então, a vontade de Deus é trazer o Evangelho à realidade, expressando-a e fazendo com que os outros entendam a vontade de Deus. As ações de cura, ações de libertação, restauração, fazem muito mais do que simplesmente resolver problemas imediatos de alguém. Elas dão às pessoas uma demonstração concreta de quem Deus é. Então o Senhor Jesus nos deu um campo de visão, claro, para que corremos rumo a um objetivo original, com todas as nossas forças. Gênesis fala sobre também um chamado original, para que o homem o quê? Prospere, domine, frutifique, multiplique, domine répteis, aves, aquilo que está no céu, no mar. Sim ou não? Sim. Então você não tem que perguntar a Deus: Deus, o Senhor quer, Pai, que eu rompa? O Senhor quer realmente, Pai? Não, Ele quer. Ele quer que você domine. Ele quer. Deus, o Senhor tem para mim essa dificuldade financeira, porque é assim que eu honro ao Senhor. Não, Ele quer que você rompa sobre isso. Deus, o Senhor quer que eu multiplique, eu seja fértil. Ele quer, Ele diz: multiplique. Então pare de conflitar o seu racional com aquilo que Deus já te disse.
Gente, quantos cristãos têm falado, olha, eu não sei, sabe, Rafinha, eu não sei se essa é a vontade de Deus para mim. Está na palavra? É a vontade dele para você. Eu não sei se Deus quer abrir o meu ventre, porque às vezes Ele não tem para mim isso, meu irmão. Se está na palavra, Ele pode, comece a chamar a realidade. Comece a confrontar os seus paradigmas. Isso é um paradigma que eu vivi muitos anos. Ah, mas será se Deus quer? Às vezes eu vou orar, mas às vezes Deus não quer. Se Ele vai fazer ou não, cabe a Ele. A você cabe acreditar que Ele quer. Porque Ele quer. Nós conhecemos a história de Ana e Penina. Ela podia pensar, não podia? Ah, às vezes Deus quis assim para mim, né? O meu esposo já me ama mais do que a minha, como é que eu chamo isso? A minha concorrente. Não era uma concubina porque ela... Não, eu quero dizer que não era a concubina dela. Ela concubina, era... Você entende? Não tem esse nome para o nosso tempo de hoje. Mas ela não se conformou. Ela buscou porque ela sabia que havia um Deus em Israel que fazia milagres. Ela ia uma vez por ano num lugar onde tinha um sacerdote de Deus que era conhecido por milagres, por mais que as visões eram poucas naquela época. Então o Senhor, Ele distorce a nossa realidade. Nós fomos chamados para entender o seu governo nesta esfera terrestre. Não pensar, o meu negócio é para a glória, eu com Deus. Não, meu irmão, você está aqui é porque você tem um chamado aqui. Tem muito cristão falando, ai Deus me leva. O que me leva, meu irmão? Seu chamado é aqui e agora. Aleluia, se Deus não te levou é porque Ele tem algo para você aqui e agora. Então, essencialmente, Deus deu as mesmas instruções a cada um de nós. Então, eu vou te dizer, mas é porque Ele tem um dom de curar, não tem problema. O seu tem que ser o de visão, então. Não, mas o meu não é de visão, então não tem problema. Tem que ser o de sonhos. Mas não importa qual, você tem que frutificar nos dons. Eu vou repetir. Tem que. Vamos ver qual que é esse comissionamento, para que a gente entenda de forma bem, como um prego fixado na madeira, de forma bem consistente. A palavra diz, vão, curem os enfermos, preguem as boas novas, demonstrem quem eu sou. Vamos ler isso juntos? Marcos 16, 15 e 18. Poucos de nós hoje, tá? Marcos 16, 15 e 18. Seguem essas instruções precisas, tá? Poucos de nós. A maior parte pensa, vamos lá na igreja, a gente pode orar por você. Mas você mesmo não ora. Então, muitos de nós não seguimos essa instrução de forma precisa. Nós ficamos presos em argumentos colaterais, argumentos lógicos humanos, conflitos que nós temos, conflitos intelectuais e teóricos, pensamentos, sentimentos, emoções, mas nós não procuramos justificar, executar, mas nós muitas vezes queremos justificar. Só que a palavra nos faz um convite. Pare de justificar, exerça. Vou falar. Pare de justificar, exerça. Pare de justificar, exerça. Vamos ler juntos? Jesus lhes disse, vão pelo mundo todo. Então calma aí, pregador de altar pode ser sim um chamado, mas pregador no 1 a 1 é para todos nós. Está entendendo? Então para com aquela mentira, mas é porque esse não é meu chamado, meu irmão. Isso é uma teoria que você criou na sua mente. Isso é um pensamento lógico seu. Isso não é um pensamento da palavra. Se você quer ser transformado pelo poder da palavra, começa hoje a dar lugar a essa metanoia, essa mudança de rota. Arrepende-se desse caminho. Mas é porque é o chamado do pastor Davi. Então ele que tem. Não. Nosso. Jesus lhes disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Mas ele é budista, a todas as pessoas. Mas ele é espírita, a todas as pessoas. Mas ele é ateu, a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Vamos ler os sinais juntos, Paulo? 2 pontos. Vamos ler junto, Pedro? 2 pontos. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum,
Imporão as mãos dos doentes e estes ficarão curados. Aleluia! Aleluia! Eu vou dizer algo sobre a sua vida. O dom de cura é para todos nós. O dom de cura é para todos vocês. Por isso que a palavra fala, busque os melhores dons. Não pense mais, não dê mais espaço a esse pensamento. Ah, mas é porque Deus chamou ele para curar. O de cura é para todos nós. O de cura ele nos deu como direito a todos nós. Comece a buscar, comece a exercer, comece a manifestar a realidade dos céus na terra. Então vou resumir algo para você, meu irmão. Não existe comissão sem submissão à missão primordial. Eu vou repetir. Não existe essa comissão sem submissão à missão primordial. Então eu quero te perguntar: qual tem sido a sua comissão? Ou então, Samantha, você não tem se submetido. A gente fala muito de submissão, né? Talvez você não tenha se submetido. É tão bom falar, né? Eu sou submisso a Deus. Eu estou te dando a luz da palavra. O que é se submeter também a Deus? O que é se submeter a Deus? O que é se submeter a Deus? O que é se submeter a Deus? E para terminar, eu quero fazer essa analogia com você, algumas perguntas e uma analogia. Você não está cansado, daqueles que isso lhe cabe, de falar sobre um evangelho de poder, mas vê-lo em ação apenas algumas vezes? Esporadicamente? Uma vez no ano? Eu fui naquela igreja e eu vi. A gente estava orando um dia. Nossa, naquele meu tempo de juventude era diferente. Meu irmão, você ficou no passado, igual a mulher de lá, ficou lá, estátua de sal. O que Deus quer fazer hoje é maior e melhor do que Ele fez no passado. Tem pessoas que não acreditam nisso. Aí não desfruta, fica preso no passado, Wesley. Você não está cansado de tentar executar a grande comissão sem oferecer provas de que o reino realmente funciona? Você fala tanto do reino, mas ele não funciona nada, nem para você. Muitos de nós, essa é essa analogia que eu quero fechar a mensagem de hoje. Temos sido como um vendedor de aspirador de pó. Todo mundo sabe quem é o aspirador de pó, né? Que bate na porta de alguém, a pessoa abre, você joga uma terra, um punhadinho de terra na porta da pessoa e diz: olha, eu represento essa nova companhia de aspiradores de pó, uma companhia revolucionária, melhor que Polishop. Esse meu aspirador, ele é tão potente, é tão forte, ele é tão poderoso, que você precisa até retirar os animais domésticos pequenos e as crianças pequenas da sala, porque ele suga tudo que está perto dele. Ele é poderosíssimo. Só que ao invés de você pegar o aspirador e demonstrar a ação desse aspirador, você simplesmente entrega um folheto para essa pessoa e vai embora. Você vende algo que você não entrega. Você vende algo que você não vive. O melhor aspirador, mas você nunca demonstra. O máximo que você faz é entregar um convite, um folheto. Olha, vai lá na igreja tal dia. Olha, isso faz parte. Mas em nome de Jesus, essa não será mais a realidade de nenhum de nós. A sua realidade, a partir de hoje, ela foi distorcida pela realidade do reino. Se coloque de pé. Amém?
Nós vamos fazer um momento de adoração agora. Se você está com muita pressa, se você tem que fazer o almoço, porque senão pode ir embora, você está liberado. Mas nós não vamos nos limitar. Amém? Você está liberado. Mas nós vamos fazer agora um momento de busca. Amém? Glória a Deus. Na liberdade do Espírito Santo de Deus. Declarar agora, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai começar a distorcer as realidades aqui agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem liberdade para orar sobre o seu irmão. Você tem liberdade para operar nos dons do Espírito Santo. Você tem liberdade para orar em línguas. Se o Senhor te trouxe uma palavra de conhecimento, não retenha. Vai até aquele irmão e entregue. Não retenha o que o Senhor quer liberar. Amém? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue. Se você quiser vir aqui à frente, para que a gente possa orar por você, quero chamar aqui nossos intercessores. E das tuas águas bebi, nossos pastores, pra eu não pecar contra ti, Senhor. não vos dê espírito de timidez. Tua Amém? palavra escondi, Não vos dê espírito de timidez, vergonha, nada disso, mas de minhas ousadia. vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu osso brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus, não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo
possa ver tua glória em meu rosto brilhar até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. É tua presença, é tua essência em mim. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. É tua presença em Aos teus pés és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo a seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu Preciso pra
eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus.